Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou Caio Zanon, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou ao lado da doutora Michele Daltro. Oi, pessoal, eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E hoje, em mais um episódio do CBCDcast, tenho a honra de receber, porque foi meu professor, né, e mentor quando eu voltei para a minha cidade, para Cuiabá, e sempre me deu muitos bons conselhos, professor José Eduardo Aguilar Nascimento, que ele é o professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso, diretor do curso de medicina da Univag, membro do titular especialista do CBCD, do Colégio Brasileiro de Cirurgia e membro correspondente da ANM. Hoje o nosso assunto será sobre o projeto Acerto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse podcast. Obrigada, professor. A nossa primeira pergunta para o senhor sobre o projeto Acerto é como foi o primórdio da ideia, do nascimento dele, né? Porque muitas pessoas que vão ouvir, às vezes, né, cirurgiões que estão iniciando na área, né, estudantes, né? Vamos falar sobre a história do Acerto, como que ele nasceu. Bom, o Acerto tem uma pré-história, né? A nossa linha de pesquisa na Universidade Federal de Mato Grosso sempre foi cuidados perioperatórios, né? Então, nos anos 80, quando ainda fazíamos mini laparotomia para colicistectomia, a gente já publicava alta precoce em colicistectomia, né? Nós fizemos o primeiro estudo randomizado do Brasil de realimentação precoce pós-anastomose do tubo digestivo, publicado na revista da Associação Médica Brasileira em 99. Então a gente tinha um fundamento de fazer isso. Anos mais tarde, o professor Ole Lundqvist, da Suécia, com quem eu tive a oportunidade de conhecer, ao ser presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia e Metabolismo, lançava na Escandinávia e no Reino Unido o programa ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. E a gente passou a fazer parte e publicamos o primeiro guideline ERAS em cirurgia pancreática, né? Eu estava lá como coautor e foi um momento importante, porque esse grupo se reuniu no sul da França para escrever esse guideline inédito na época. Porém, o ERAS adquiriu uma via comercial, onde não se podia usar mais. Se vocês veem o símbolo do ERAS hoje, tem uma marca registrada, não pode mais usar o ERAS sem estar pagando royalties para ele. Então, vários do grupo inicial fundaram seus protocolos multimodais. Aqui no Brasil, a gente foi o segundo no mundo e montamos o protocolo Acerto, que é um acrônimo de aceleração da recuperação total pós-operatória. É um nome legal, Acerto, tanto em português quanto em espanhol, significa acertar, atingir o alvo, e deu muito certo. Mas não foi só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, 2 ou 3 colegas montaram também protocolos multimodais, na França também, e esse tipo de ação passou a ser chamada protocolo de recuperação acelerada. Aqui nós fizemos um estudo no Hospital Universitário Júlio Miller em 2005, inédito no Brasil, e mudamos o conceito de cuidado perioperatório. Introduzimos pela primeira vez no Brasil a abreviação do jejum pré-operatório, redução de fluidos, deambulação precoce e outras prescrições do Acerto. Publicamos isso em 2006, na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. A partir daí, as nossas teses, né, a gente já orientou mais de 50 teses de mestrado e umas 15 de doutorado. Essa vertente passou a ser o norte das linhas de pesquisa, tanto minha quanto do professor Cervantes Caporossi, que você conhece. E alguns anos depois, 2008, a gente lançou o livro Acerto, né? A primeira edição pela editora da UFMT. Eu tenho esse. Esse foi um sucesso, mas
a editora da UFMT não tem uma distribuição, digamos assim, nacional muito grande. A gente conversou com o pessoal da Rubio, Livraria Rubio, editora Rubio, e a partir daí nós fizemos a segunda edição, a terceira edição e a quarta edição, e se tornou um sucesso, e obviamente que o programa começou a ser difundido tanto aqui no Brasil, e como eu presidi uma sociedade internacional, mundo afora, na Ásia, especialmente em alguns países como Coreia, o programa é bem conhecido por lá. E aqui na América Latina também. Legal. Eu tenho um pouco de curiosidade para entender, acho que todo mundo deve ter essa curiosidade, como foi o começo disso, né? Porque tudo que é mudança, o cirurgião, ele é um pouco difícil de mudança, né? Ele tem manias e conceitos que, às vezes ele aplica há anos e ele não quer mudar. Verdade. Então, mudar um conceito de jejum, um conceito de dreno, um conceito de incisão, um conceito de hidratação, isso gera muitas barreiras que você tem que quebrar para conseguir estabelecer isso, né? Isso. Como foi essa dificuldade no começo? Legal, muito boa pergunta. A gente queria fazer uma mudança de gestão, né? E quem entende de mudança de gestão é o pessoal da administração. Então, a gente foi conversar com o pessoal da administração, do curso de administração na universidade e ver como a gente fazia isso. E eles me ensinaram uma técnica chamada breakdown. Uhum. O breakdown basicamente é o seguinte: você colhe dados de como é a situação atual. Qual o tamanho do jejum, né? No imaginário das pessoas, eu prescrevo 6 a 8 horas. Então eu acho que o jejum do meu paciente está em 6 a 8 horas. A realidade, quando você colhe, a média de jejum no nosso hospital era 18 horas. Uhum. Com alguns pacientes ficando 24 horas. Mais tarde a gente fez um estudo chamado Big Fast, aqui no Brasil, publicado no exterior, com 19 hospitais no Brasil, e viu que o que acontecia no Hospital Universitário Júlio Miller, lá da UFMT, acontecia em 19 hospitais do Brasil. A média de jejum era muito lá, porque as cirurgias atrasam, elas passam do primeiro para o segundo horário. Então, o primeiro ponto foi mostrar para o nosso departamento os dados que a gente tinha, causar a realidade, o choque de realidade de que não era 6 a 8 horas. Quem é que quer correr uma maratona com 12 horas de jejum? Né? Quem é que quer ser operado para fazer uma gastrectomia, uma colectomia com 12 horas ou mais de jejum? Você já está fazendo resposta metabólica ao jejum, e daí vem o trauma, a resposta ao trauma. Daí a gente fez um curso, depois de colher esses dados, fizemos um curso de uma semana, educando a equipe multiprofissional, e estabelecemos, junto com os residentes, que foram os parceiros naquela época, o novo protocolo. Mas era tipo, vai e adere quem quer, não era nada obrigado. Uhum. Então a gente começou com 30% de aderência, 40%, e já mostramos nos primeiros meses que o tempo caiu, a média, né? E a recuperação foi mais rápida, diminuiu 2 dias o tempo de internação hospitalar, na média da enfermaria, e o percentual de complicação infecciosa, principalmente, caiu absurdamente. Isso resultou nesse primeiro trabalho de 2006. Na medida em que isso pega, nós fazemos reunião toda semana, na minha época era sexta-feira. Continua, professor. Eu aposentei. Então, sexta-feira tem a reunião do departamento e a gente sempre apresenta os dados. Tem sempre uma aula e a apresentação, a auditoria. Uhum. Então, a auditoria foi mostrando e comparando sempre que estava muito melhor do que antes. Bons resultados. Antes já estava bom, mas agora estava melhor ainda. Então foi rapidamente isso. E daí teve um fator importante, que o atual presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o Dr. Pedro Portari, apareceu para uma tese minha, para participar da banca. E ele viu o protocolo. Ele falou: não, eu vou te levar para a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Em 2006, eu fui ao Rio de Janeiro e fizemos o mesmo breakdown lá no Hospital Ganfreghini, se não me engano é o nome do hospital lá da Unirio. E foi implantado também num segundo hospital universitário, com publicação e etc.
Então, a partir daí, a coisa começou a se espalhar, principalmente em hospitais que nunca vão divulgar dados, não são hospitais acadêmicos, mas que fazem isso já de rotina e estão muito satisfeitos. Principalmente hospitais de convênio, hospitais de Unimed, onde o custo... Gerência de custo, né? Exatamente, quando o custo é importante, a gente é muito chamado para esses hospitais de norte a sul do país. A gente começou a ter uma agenda de viagem assim absurda, viajar muito, né? E aí eu, Cervantes, na época o doutor Alberto Bicudo, que fazia parte também da equipe, começamos a viajar junto com os nossos anestesistas para o sul do país, principalmente, sudeste, nordeste, e aí o protocolo foi implantando. Imediatamente o Colégio Brasileiro de Cirurgiões adotou, fizemos o primeiro guidelines do acerto, que foi muito significativo, e o CBCD também adotou como um position paper, como o protocolo de cuidados perioperatórios. Então, a história nesses 20 anos, né? 2005, 2025, foi sempre num momento sempre claro que sempre de confrontação. Às vezes, pessoas na plateia, sempre nem todos aceitavam. Ácidas, né? Tem algumas joias que eu podia contar aqui, mas nem sempre foi muito fácil. Eu acho que talvez o jejum é uma coisa que o cirurgião, a realimentação precoce, a anastomose, isso talvez é o mais difícil de você mudar. Exato. Em quem já faz um procedimento há 10, 20 anos, sempre fez o mesmo, não dá. Mas não dá errado. Eu lembro uma vez que comeram uma dieta e teve uma fístula, né? Eu acho que isso... A realimentação precoce a gente já fazia antes do acerto, né? Como eu falei, a gente fez o primeiro estudo randomizado aqui no Brasil de realimentação precoce pós-anastomose intestinal. Uma vez eu estava num congresso brasileiro e eu dei uma aula e o moderador da mesa tinha votação, né? Perguntou, quem é que aqui acompanha o doutor Aguilar nessa técnica, antes do acerto, né? Em realimentar no mesmo dia, depois de uma colectomia, 2 ou 3% aproximadamente. 2%? Isso foi antes do acerto, foi por volta do final dos anos 90, por aí, né? Você vê como que era o tabu de realimentar, né? Muito. Eu aprendi na faculdade aqui em São Paulo, eu formei aqui na Escola Paulista de Medicina, eu aprendi a respeitar uma coisa chamada ilho. Então tinha que ter ruído hidroaéreo, tinha que eliminar gases, tinha que ver o que estava saindo na sonda nasogástrica para depois Todos alimentar. ficavam com sonda antes, né? A média era 3, 4 dias de jejum pós-operatório. Eu lembro, o Dr. Paulo já me contou uma vez que quando eles faziam as primeiras gastrectomias, todos os pacientes ficavam com sonda nasogástrica. Sim, claro. Todos tinham nasogástrica. Não só isso, quando eu cheguei em Cuiabá, colicistectomia ficava com sonda nasogástrica. Caramba. Caramba. Como muda, né? O que eu sei muito, assim, que isso que você falou da mudança de cirurgião, mas principalmente da abreviação do jejum, uma coisa que o professor fez, né? Teve que trazer os anestesistas para perto também, né? Para colaborar nisso da abreviação do jejum, né? E isso é importante, né? E teve o Dr. Sérgio, né? Que publicou bastante com o senhor, né? Que é anestesista lá em Cuiabá. E aí queria que o senhor contasse como que o senhor conseguiu convencer os anestesistas a anestesiar um paciente com abreviação de jejum. Legal. Obviamente que o anestesista fazia parte disso. Sim. O importante é que, na época, todas as sociedades de anestesia do mundo já falavam a seguinte recomendação: 6 horas de sólido e 2 horas para líquido claro. Isso já existia desde 1999. O American College of Anesthesiologists já falava isso. E as sociedades europeias também. Então, do ponto de vista de grandes sociedades falar, já era fácil. O professor Sérgio, ele sempre foi uma pessoa mais lúcida, inteligente, não tinha medo e era meu amigo, e ele comandou lá na anestesia essa modificação baseado nas premissas dos trabalhos
de segurança que já tinham sido feitos e adotados pelas sociedades mundiais de anestesia. Então, isso impactou. O segundo ponto importante, você se lembra, o nosso departamento lá chama-se Departamento de Cirurgia e Anestesiologia. Então, nessa reunião de sexta-feira, não reúnem só cirurgiões, reúnem cirurgiões e anestesistas. Os residentes de anestesia e os residentes de cirurgia. Então, é mais fácil para conversar e trocar informação, discutir um ponto ou outro. Então, isso foi muito importante para dar certo a nossa estratégia de breakdown. Legal ter essa estratégia, porque você mostrar o ponto falho e propor alguma mudança, né, é mais fácil do que você só tentar pedir a mudança sem discutir sobre o tema. Sim, assim, né? A gente tinha na cabeça que nosso departamento nunca teve assim aquele catedrático que impõe ordem, quem não fizer tá fora. A adesão ao protocolo foi, num primeiro momento, forte pelos residentes, e a única coisa que a gente pediu para os cirurgiões é que dessem um voto de confiança para fazerem durante a cirurgia o procedimento cirúrgico que eles acham melhor, suturas, qualquer coisa, mas deixar os cuidados pré-operatórios na minha mão. E junto com os anestesistas. Então, foi isso, deu certo. Legal. Que bom. Eu ia perguntar as contraindicações, porque assim, a abreviação do jejum, né, tem algumas contraindicações, né, professor? O senhor pode falar pra gente em caráter, né, informativo do nosso podcast? Claro, isso é muito importante. Quando a gente fala em abreviar o jejum para 2 horas antes da operação, em primeiro lugar, nós estamos falando só de líquidos claros. Né? Líquidos claros não é uma boa tradução do inglês de clear fluids, né? Seria melhor líquidos sem resíduos, né? Tem muita gente, é bom falar. Leite, né? A gente acha que leite é clear, né? É claro, né? E não pode. É verdade. Virou proteína, né? 6 horas para digestão. É água com autodestrina que a gente usa e diluída, e hoje em dia com proteína do soro do leite. É a nova aquisição 2.0 do acerto. Mas as contraindicações. Primeiro, cirurgia de urgência. Qualquer cirurgia de urgência não tem essa situação. Fazer uma cirurgia de urgência, de apendicite, qualquer coisa. Abdômen agudo. Isso aí, abdômen agudo, né? Obstrutiva, principalmente. Às vezes aquela situação que você não vai operar agora, não vai operar daqui a pouco. Não. É só cirurgia eletiva. Segundo, não pode ter gastroparesia. Então, o paciente que tem gastroparesia, principalmente diabéticos importantes com gastroparesia, a gente não precisa fazer exame, não. Você tem dificuldade, quando você alimenta, sai fácil do estômago, fica pesado, já é um critério para... Qualquer obstrução intestinal, ou suboclusão, uma dificuldade de esvaziamento gástrico num câncer de estômago, tudo isso já é contraindicação. Uma outra indicação mais moderna são esses novos medicamentos para emagrecer, né? Tipo GLP-1, né? Monjaro, como é que chama o primeiro? Ozempic. Esses medicamentos, eles dão dificuldade, um retardo de esvaziamento gástrico. Então tem que parar, isso serve até para o jejum tradicional. Sim. Isso é muito importante. Tem que parar esses medicamentos. A 3 semanas. A literatura ainda é um pouco vaga nesse aspecto, mas 3 a 4 semanas é sugerida por aí. Eu acho que esses são os principais contraindicações para isso, né? São dificuldades no trânsito do tubo digestivo. Diabetes, por si só, não é uma contraindicação. Obesidade não é uma contraindicação. No início, mesmo o Eras não tinha dados e falava que tinha que tomar cuidado um pouco com o paciente obeso, cirurgia bariátrica, mas hoje não tem, né? O Dr. Gunther fez 2 teses em cima de cirurgia bariátrica e tem muito na literatura. Hoje tem guideline do Eras para cirurgia bariátrica com a abreviação do jejum. Então,
cirurgia bariátrica não é mais uma contraindicação. Sobre a antibiótico-terapia, também houve uma mudança, né? Sim, claro. Hoje a gente segue, né? Habitualmente ali a dose intraoperatória, pré-operatória, depois suspende com 24 horas, acho que é a maioria dos protocolos, mas antes não existia tanto, né? Uma regra, se usava mais de forma indiscriminada. Como foi isso também? Então, isso fez parte também do protocolo nosso, mas eu queria colocar claro que nenhuma dessas prescrições do protocolo Acerto, nem do Eras, foi inventada pelo Eras ou pelo Acerto. Tudo isso existia na literatura, a ideia era levantar, fazer uma boa revisão de literatura e ver a melhor opção dentre a evidência científica, não é? Então, é bom definir. Uma coisa é antibiótico terapia e a outra é antibiótico profilaxia. O que se prescreve para cirurgias eletivas, para algumas cirurgias eletivas contaminadas, é profilaxia. Profilaxia varia de antibiótico para antibiótico, Cirurgia, né? uma dose, 2 doses, depende do antibiótico que você está falando e depende do protocolo de uma maneira geral. Mas, de uma maneira geral, dá para fazer um range assim de uma dose até 24 horas depois da operação. Para um procedimento Do eletivo. procedimento, né? Você está fazendo profilaxia. A ideia é chegar o antibiótico no tecido antes de você operar. Então tem que começar antes. Tem que começar antes do procedimento anestésico, para quando você estiver operando, já ter níveis tissulares do antibiótico lá. E acabada a cirurgia, suspende o antibiótico. Dependendo do antibiótico, é uma dose só. Alguns outros podem ser repetidos de 12 em 12, de 6 em 6, dependendo do se estão juntos ou associados, mas 24 horas deve ser suspenso. Perfeito. Evoluindo tudo bem, sem nenhuma transgressão da técnica cirúrgica. Imagina uma técnica cirúrgica onde houve uma contaminação importante da cavidade, Sim. uma anastomose de colo, isso muda a regra. Eu falo para os residentes isso, que antibiótico, profilaxia é 24, né? No máximo 48 horas quando tem tela. Depois disso é terapia. Não, Sim. não dá. O que eu queria te perguntar agora, professor, é sobre a analgesia pós-operatória, né? Eu tive um R1, quando ele começou, ele deixava de pirona SOS os pacientes no operatório. Aí eu falei assim pra ele, eu vou cortar a sua barriga e deixar meia ampola SOS pra você, ver se vai funcionar. Não dá, gente, né? Como que você vai levantar de uma cama no pós-operatório, né? É verdade. Então, assim, fala pra gente qual é a importância da gente deixar uma analgesia adequada para esses pacientes. Super importante, né? A primeira coisa é médico de uma maneira geral. Se você não pode curar o paciente, pelo menos Dor, né? a dor você consegue aliviar, né? Então, nesse aspecto, a contribuição dos anestesistas é muito importante no intraoperatório, muito importante, né? Anestesia dupla com catéter peridural, imagem geral, manter o catéter no pós-operatório, tem várias técnicas que eles usam e que alivia a dor no pós-operatório. Na prescrição, eu acho que nós temos aqui no país a sorte de ter a dipirona, né? Novalgina, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não tem Novalgina, é proibido. Então lá eles têm o Paracetamol, Tylenol, paracetamol, e aí o próximo passo já é morfina, algum derivado opioide, o que a gente contraindica no Acerto e no Eras de uma maneira contundente como primeira opção. E usar isso como resgate. Se o paciente estiver com dor, ninguém quer que ele tenha dor, aí você usa. Por quê? Porque o opioide, ele tem excelente analgésico, sem dúvida nenhuma, mas ele tem algumas contraindicações, aliás, tem alguns efeitos colaterais que a gente não quer. Aumenta vômito, então você não vai conseguir realimentar precoce. Ele dá uma dificuldade de esvaziamento vesical,
Então, em pessoas idosas é muito comum você ter que passar uma sonda, e aí não dá para dar alta precoce com sonda. Então, tudo isso, e dá hígado também, diminui a motilidade, desde a gente, uma coisa que muita gente não usa mais, mas usava, era Buscopan. Ele associa escopolamina com dipirona, e aí dá mais hígado. Sim. E aí o paciente fica distendido, também não é bom. Então, a gente usa opioide como resgate e usa doses altas de dipirona. O que é alta? Muitos cirurgiões de tórax, que operam tórax, eu aprendi isso com eles, usam 2 gramas de 6 em 6 horas, sem nenhum problema. E eles não querem que o paciente tenha dor. E não tem efeito colateral nenhum em relação a esses que nós estamos comentando aqui. 1 grama de 6 em 6 horas, na maioria das vezes, é super indicado, né? Mas 500 de 6 em 6 também. Mas nunca só de resgate, SOS, deixar sem nada, isso não. Não, Não. não dá. Eu, às vezes, associo um anti-inflamatório. A gente tem Paciente jovem, né? Tranquilo fazer. associo um anti-inflamatório, eu acho que ajuda bastante, assim, o anti-inflamatório. Tinha aquela controle de analgesia até para mobilidade precoce, né? Outro ponto de importância é isso. Uma medicação que eu aprendi com o professor a usar muito pós-operatório foi ceterolaco. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Muito bom usar com pouco efeito colateral e por pouco tempo, né? Não vai ter lesão renal por causa dessas coisas e cumpre o efeito analgésico que a gente quer. Sim. Do que, por exemplo, o Profenide, que seria o nome... Seria o Cetoprofeno. Cetoprofeno, né? Que tem um efeito até de gástrico, né? Maior. O ceterolaco não, né? A cólica renal é maravilhoso também para usar o ceterolaco. Ele é muito bom, né? E aí, na robótica, você que opera bastante robótica, vocês fazem aquelas infiltrações, né? Tem uma infiltração... Perfeito. Ropivacaína. Não, mas vocês fazem uma infiltração que tem bicarbonato, adrenalina, aquela que... Alguma solução, né? Uma solução. Tem um nome para solução que eu esqueci agora. Eu não faço essa solução, mas já vi alguns colegas que fazem. Tem um colega que operava que fazia essa solução. Habitualmente hoje, nos hospitais aqui em São Paulo, geralmente a gente faz ropivacaína. Tá? Muito bom. Essa conduta de fazer chegou não recentemente, mas depois que o acerto foi lançado, né, com o advento da vida, muitos começaram a fazer isso e ganhou aplausos no mundo todo, que é infiltrar o site dos portais. Exato. Com algum anestésico local, né? Que a roupa vai dar 12 horas, né, de analgesia. Então, é uma conduta exemplar, excelente e recomendada pelo acerto, sim. E aí a gente tem uma grande questão que a gente brinca com o anestesista, né? Você faz antes de começar o procedimento, ali na hora da incisão, ou você faz no final para ter mais tempo, né? Habitualmente a gente faz antes ali, tenta chegar até o peritônio, né? Bloquear ali até o peritônio, mas eu não sei, sinceramente, qual seria o tempo ideal de... Não, eu também confesso para você que... Se existe essa regra. Eu normalmente uso no final da operação. No final. Mas não tenho evidência para te falar que é melhor antes ou depois, né? Precisaria rever o que tem de literatura sobre isso. O importante é fazer, né? A gente sabe que vai ajudar. O importante é isso. Vai ajudar o paciente. O que é legal, assim, uma dúvida dessa, que é importante, antes ou depois, dá uma lida na literatura e ver o que tem de mais concreto para melhor estruturar a nossa conduta, né? Eu confesso que eu não li, deve ter alguma coisa. Deve ter. Alguém já discutiu sobre isso e foi um pouco mais a fundo ali. Deve ter. Com certeza. Agora que a gente já conversou bastante, posso jogar lenha? Pode. Um tema bem discutido. Pois não. Preparo de colo. Preparo de colo. Esse é legal. Preparo de colo é um tema que deu uma mudada ao longo do tempo, inversamente no protocolo acerto, né? Nós começamos a não fazer preparo de colo para nenhum tipo de operação, salvo para megacólon, alguma coisa assim, chagásico.
Mas a literatura é interessante, que tem várias meta-análises que comparam e não veem diferença entre preparo e não preparo. Eu cansei de operar pacientes sem preparo e não tive diferenças na minha estatística entre preparo e não preparo. Porém, há um trabalho francês multicêntrico que mostrou que em cirurgia do reto, diferente da cirurgia do cólon, o preparo é importante. E o grupo que não fez preparo teve mais infecção pós-operatória, não me lembro, acho que mortalidade não, mas teve mais infecção e mais fístula. Então isso mudou de uma maneira geral, mas aí também o tipo de preparo que se fazia antes foi melhorando também, né? Mesmo as pessoas que fazem preparo de colo hoje, já não fazem como era. Desidratava doente, né? Agressivo demais, né? Normalmente hoje o preparo é mais simples, por via oral e um enema apenas antes da operação. Então, hoje o protocolo acerto não vê tanto problema em fazer preparo de colo, não é mais uma objeção importante, principalmente em cirurgia do reto. Uma cirurgia de colectomia direita, por exemplo, onde você vai anastomosar o ilho no colo transverso, não tem razão nenhuma para fazer isso, porque o que tem antes é material líquido, né, no ilho, e não vai ser causa de fístula nada. É bom a gente saber o seguinte, o pessoal tem um pouco de medo em anastomose, mas assim, a dinâmica de fluidos no tubo digestivo passa no tubo digestivo 7 a 10 litros por dia. 1,5 litro de saliva, 2 litros de suco gástrico, 3 litros de suco intestinal, 1 litro de bile, 1 litro de... Então, tudo isso passa pela anastomose. Né? Então, não é a passagem de líquidos que vai comprometer a anastomose. Coisas sólidas é complicado. Uma obturação de fezes, uma anastomose recém-criada, com edema, pode causar uma suboclusão e potencialmente poder fazer romper. Eu tenho uma tendência da mesma maneira, assim, cólon direito ou sigmoide, não fazer nenhum tipo de preparo. Às vezes o paciente mais constipado, uma dietinha líquida, sim, alguma coisa nesse sentido, mas reto sim, eu tenho esse receio também. Um outro ponto importante é você usar a inteligência para fazer o preparo de colos sem fazer o preparo de colo. Então você quer fazer uma terapia nutricional pré-operatória hiperproteica, obviamente, você quer isso para todos os pacientes, então você pode fazer uma dieta hiperproteica para o paciente e sem resíduo. Você pede para o paciente comer carne, ovos, queijo, leite, suplementos, e fala nada de verdura, nada de bagaços, de fruta, casca. Tira todo o resíduo da alimentação e faz uma dieta com bastante carboidrato e proteína. Simples, né? E proteína. Você já está nutrindo. Você já está fazendo um preparo de colo bem legal de fazer, sem fazer absolutamente nada. Isso que o senhor falou de líquido estar passando por uma anastomose bem feita, tudo não atrapalharia, né, na cicatrização. E falando isso também, justifica a gente não deixar um jejum prolongado, né? Que muito antigamente se deixava 5 dias em jejum, né? Para esperar a cicatrização e depois começar uma dieta líquida, né? Então, só por si pra gente, né, pensar o que já passa numa anastomose de tanto líquido que a gente produz, saliva, né? Saliva mesmo, tudo. Então, isso já... por si só já justifica, né, professor? E eu sei que hoje em dia, como a gente tem as dietas líquidas, né, já ricas em proteína, a gente pode fazer uma alimentação precoce com esse tipo de dieta, né? Sim, claro. Mesmo em anastomose. Veja bem, se você fizer uma anastomose no esôfago com estômago, por exemplo, né? Não há nenhum protocolo que eu saiba que fala para o paciente ficar cuspindo e não deglutir a saliva, verdade. É verdade? Então você engole 1,5 litro de saliva que você produz, 1,5 litro. E nesse aspecto ninguém pondera que
se você tiver uma coisa líquida que passa por ali, não vai ter nenhum problema na anastomose. Imagina, cara. Não dá, não. Então, por isso... E hoje em dia, com essa modernidade que tem as dietas, né? É uma coisa incrível, né? Uma tia minha tava com mais cara. Comecei uma dieta imunomoduladora, que eu acho que seria um ponto legal da gente falar agora. Legal. E em 7 dias, com a dieta própria para cicatrização que ela fez, eu não vou falar a marca, ela, assim, a lesão era grande, ela reduziu, tipo, 30%. Uma coisa que uma dieta normal, pela sonda, não estava conseguindo. Em 7 dias, gente, uma dieta própria para cicatrização, própria para escara, ela era rica em arginina, ômega 3, óleo de girassol, e com isso foi incrível. O senhor pode falar isso das dietas imunomoduladoras pra gente agora? Sim, a dieta imunomoduladora é uma dieta que apareceu também há alguns anos, eu diria, há mais de 20 anos, e tem uma evidência científica muito clara, né? Tem dezenas de estudos randomizados, controlados, meta-análises, né? Uma das primeiras meta-análises feitas no mundo foi aqui em 2006 pelo Dr. Dan Weitzberg. E isso é adotado pelas principais sociedades de nutrição da Europa e dos Estados Unidos. Então o acerto adere a isso. Eu acho que é uma dieta que tem um poder importante de preparar o paciente para não inflamar demais. E a gente pode fazer, então, a terapia nutricional pré-operatória com suplementação proteica e deixar na última semana, nos últimos 5 dias, trocar pela dieta imunomoduladora. Que a melhor delas, por composição e estudos, é a que contém arginina, ômega 3 e nucleotídeos, né? Pelo menos arginina e ômega 3 são importantes componentes de uma dieta imunomoduladora. Principalmente se o paciente tem desnutrição visível no pré-operatório. Então a gente também recomenda essa dieta e nessa situação que continue por mais pelo menos 5 a 7 dias no pós-operatório. Legal. E a gente tem diversas marcas, né? Sim. A indústria está muito forte nisso, né? Isso cresceu bastante. É fácil o acesso, não é algo difícil de você oferecer para o seu paciente. Nem alto custo, diria, que também não é caro. Não, é muito mais barato do que muita dose de antibiótico. Então, se você consegue reduzir 2 dígitos de infecção, os estudos falam em 15%, 20%, às vezes 25% de redução de infecção, que você não precisa usar antibiótico, o pacote de qualquer indústria para 5 dias, muitas vezes é mais barato do que uma dose de antibiótico que você tem que usar, fora dias a mais no hospital, às vezes terapia intensiva, cuidados especializados de nutrição, de enfermagem para infecção de ferida cirúrgica. Tudo isso não se tem em conta a importância disso para prevenir e diminuir e melhorar a custo-efetividade. Maravilha. Bom, uma entrevista maravilhosa, só absorvendo conhecimentos aqui, professor. Mas a gente está chegando ao nosso final. Michele, queria que você pedisse a última pergunta para o professor Bruno. Professor, eu te agradeço muito, imensamente, né, por tudo que o senhor já me ajudou também. E queria que o senhor desse um recado para os cirurgiões que estão começando, né? O senhor já orientou muito os cirurgiões, né? E nesse do protocolo acerto, que recado que você gostaria de deixar nesse podcast? Tipo assim, isso eu quero que vocês tenham em mente da importância e que levem do que vocês estão escutando aqui hoje. Legal. Eu acho que para nós cirurgiões, como para os anestesistas, a técnica é fundamental. Então, operar um paciente com técnica cirúrgica adequada, com anestesia, procedimento anestésico adequado é fundamental. Qual que é a diferença entre um grupo e o outro? É cuidado perioperatório. Se você cuida melhor do doente e opera bem, ele vai muito melhor do que aquele paciente que é bem operado
e é mal cuidado. E o mal cuidado significa sobrecarga de fluidos intravenosos, edema, ilho mais frequente, custo, uma curva de recuperação mais lenta. Então, cuidados perioperatórios agracia o paciente, mas simplesmente melhora também a performance do cirurgião. Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado, professor. Foi uma aula de conhecimentos aqui pra gente. A gente fica muito feliz em tê-los no nosso podcast. Eu que agradeço. Quer puxar o final? Poxa! Então, terminamos mais um episódio. Continue seguindo o CBCDcast, que valoriza o estudo científico, novas técnicas cirúrgicas. E se você é cirurgião e deseja fazer parte do CBCD, entre no site cbcd.org.br e nos siga no Instagram CBCD Digestivo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.